O que a gente tem um grupo, começar dizendo o seguinte, nós temos um grupo no WhatsApp, na verdade são vários grupos, tá? Que formou um grupo, aí dá aquele limite de 256 pessoas, a gente fez outro. Então quem ainda não está em grupo, quer entrar no grupo, lá é muito bacana porque existe uma troca de informações, tá? No grupo as pessoas se interagem, apesar de eu ser o formador do grupo, eu também utilizo para passar conhecimento, mas o conhecimento, as próprias pessoas profissionais, eles ajudam entre eles e isso faz um crescimento de forma generalizada. É muito bacana esse aproveitamento do pessoal do grupo, ok? Então tá, e nesse grupo, então a gente faz o quê? A gente pede sugestões para temas dos nossos webinars, tá? Que a gente chama de webinário, que pode ser chamado de live. No começo comecei a chamar de webinar, tem gente que já achava que eu estava querendo vender, né? Mas, na verdade, é webinar, é gratuito ou é live, tanto faz. O importante é dizer que aqui a gente está passando informações e que vocês interajam comigo para que a gente possa trocar ideias e avançar cada vez mais, porque eu também acabo crescendo muito fazendo esse tipo de trabalho, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, ok? O Dalvan Maia também está aqui com a gente, tá? Se quiser pôr o nome da cidade, Dalvan, a gente aqui anuncia e é bom porque a gente sabe que tem um do Rio, outro de Goiás e as pessoas estão entrando aí aos poucos, ok? Então tá bom. Parece que tem mais informação aqui. O Igor, de Presidente Prudente, aí, próximo aqui, eu sou de Jaú, aqui interior de São Paulo, bem no centro do estado de São Paulo, tá? E aí a gente vai passar aí, que vale, isso que eu vou falar aqui, vale para o Brasil inteiro, então é muito interessante. Valeu! Uma das coisas que surgiu no WhatsApp, que é justamente o assunto começou, sobre desmembramento, loteamento, o que seria, qual a diferença, nós vamos começar falando sobre isso, tá? Então, desmembramento e loteamento, qual é a diferença, tá? Então é o seguinte, os dois são parcelamentos do solo. Dalvan é de Marabá, no Pará. Opa! Aí, valeu Pará, muito bom vocês estarem aqui com a gente também. Então o loteamento e o desmembramento, os dois é parcelamento de solo. A diferença principal é que no loteamento, para ser um loteamento tem que ser criado as vias públicas, né, que são as ruas, calçadas, também as infraestruturas, a colocação de água, esgoto, guia, sarjeta e, quer dizer, tudo que compõe uma infraestrutura de um loteamento. Pavimentação, no caso, porque tendo que ter via, né? E o desmembramento não. O desmembramento, às vezes, por exemplo, no final de cidade, você já tem uma rua passando e tem aqueles lotes, vamos dizer, na verdade ainda não é lote, tem uma gleba, uma área que fica ali de frente àquela rua já existente, com as benfeitorias, rede elétrica, por exemplo, e aí então é feito simplesmente o parcelamento. E se fazem lotes ali, aproveitando as benfeitorias existentes. Então, nesse caso, é um desmembramento. A diferença para o loteamento também é que no loteamento você tem que dar 20%, por exemplo, de áreas verdes e áreas de lazer. Você tem que dar 20% de vias públicas, né, que seria pavimentação e calçada. Tá? Então, e tem as áreas institucionais também, mais 5%. Então, no caso do desmembramento, ele não tem essa necessidade de dar, né, para o órgão público, para a cidade, essas áreas. Então, normalmente, tá, isso aí varia de região, de cidades. Às vezes, na nossa cidade, por exemplo, um desmembramento só pode ser feito até 6 lotes. Então você tem uma área, você pode dividir em 6. Fala, vou dividir em 12. Aí não é permitido, porque já começa a caracterizar loteamento e aí há a necessidade de dar essas porcentagens para a área verde, área institucional, tá? E aí então a coisa dificulta no sentido de que você tem que dar essas áreas, aí passa a ser um loteamento. Aí tem as benfeitorias que são dadas também a esses lotes. Então o desmembramento tem uma limitação de quantidade de lotes. No caso do loteamento, não. Aí você pode ter vamos dizer, uma gleba de 100 mil metros quadrados, 200 mil metros, 1000 metros quadrados e fazer o parcelamento em lotes. E esse aproveitamento a gente tem de 55% da área. Então, dos 100%
da área. Se nós tivermos, por exemplo, 100 mil metros quadrados, nós vamos ter 55 mil metros quadrados de lote, de área líquida vendável. O resto são ruas, áreas verdes, área institucional e também áreas de lazer. Então, agora eu já começo a falar, vocês começam já a ter uma noção disso, né? É bom também definir o que é gleba. A gleba é aquela área bruta ainda, ela está crua, ou seja, ela não está dividida, ela tem uma matrícula geral ali, tá? E não tem benfeitoria nenhuma. Então a gente chama de gleba. A partir do ponto que a gente começa a fazer o parcelamento, desmembrar, pôr as benfeitorias, então a gente começa a caracterizar o lote. Então o lote ele já tem todas essas benfeitorias, ok? Então isso é bastante importante, essa definição, para poder diferenciar. Então a gente falou sobre desmembramento e agora a gente vai falar sobre loteamento, que tem muito mais coisas, né, para falar, porque agora nós vamos... onde, né, normalmente a gente faz um trabalho realmente de urbanização, de crescimento da cidade, desenvolvimento, né, da cidade do lado social, econômico, e faz com que haja condições de ter melhores habitações. Então tá bom, vamos lá. O loteamento, a princípio, vamos dizer, nós temos uma lei federal que é 6766, é a lei que rege toda essa legislação para que haja uma aprovação de um loteamento, tá? E como é feito esse loteamento, esse desenvolvimento urbano, ok? Primeiramente, o que eu faço? Então, vamos lá. Nossa bate-papo é muito prático aqui, eu vou colocar a minha vivência, eu não vou colocar aqui coisa que talvez ache em livro, ache pela internet. O que eu vou colocar aqui é realmente as minhas práticas. Como é que a gente faz? Então, tá bom, nós temos uma gleba, que a gente vai olhar ela no sentido assim, será que dá para fazer um loteamento ali? Então a gente vai ver primeiro a viabilidade, nós fazemos um estudo. A gente precisa saber se a cidade está crescendo, claro, se há necessidade, né, desse crescimento, de habitações novas, se aquele local dessa gleba é onde existe a tendência, né, de, por exemplo, um plano diretor da cidade para um crescimento. É muito importante isso, porque às vezes você vê uma gleba, mas não conhece o plano diretor, de repente ali está na lei de zoneamento caracterizado para ser uma área de chácaras, ou, por exemplo, uma área de indústria, e você pensa em fazer um loteamento residencial. Não vai dar certo. Então, precisa conhecer a lei de zoneamento, para que você tenha realmente certeza que ali você vai poder fazer o que você pretende. Então, esse estudo de viabilidade e o estudo de impacto de vizinhança é fundamental. Tá? Isso aí a gente consegue também fazer esse estudo de impacto de vizinhança através de um pedido junto à prefeitura, né? de que você vai, na verdade, faz um pedido das diretrizes. Se ali você pode fazer, como é que você pode fazer aquele loteamento, se ali tem facilidade de você puxar a rede elétrica, o esgoto se está próximo, água potável. Então tudo isso vai te dando uma noção, tá? Esses, na verdade, são alguns levantamentos preliminares que vão te dando uma noção de que aquela área ela pode ser viável para um futuro loteamento, ok? Então você faz, por exemplo, o levantamento topográfico, né? É muito importante, porque você tem normalmente assim a visão do caimento, né? Além das dimensões do plano, vocês têm a altimetria também, a possibilidade de ter a água, né? Córrego. Então é importante você ter esse estudo, porque isso pode ter algumas limitações, a gente vai ver mais adiante. Então todo esse planejamento é fundamental para que a gente consiga enxergar a viabilidade ou não. Outra coisa é a documentação. A gente precisa ter a documentação dessa gleba e ver se ela está toda em ordem, porque se você começa um trabalho de, por exemplo, um projeto urbanístico dentro daquela área, né? Faz o estudo, já faz o projeto, isso, aquilo, de repente você chega no final, vai ver que aquela área ela tem a documentação com problemas, ou seja, de repente ela tem herdeiros, ela tem situação de alguma briga judicial, então isso tudo vai dificultar, vai empipinar, né, vamos dizer assim, aquele loteamento. Então, é necessário que logo no estudo de viabilidade você já conheça todas essas características, tá? Isso é muito importante. Outra coisa interessante falar, que uma gleba, ela pode ser tornada loteamento e ela pode ter um proprietário ou pode ter mais proprietários, ok?
Quando uma gleba tem mais proprietários, em cima de uma gleba, é importante dizer que os proprietários eles têm parte ideal. Ou seja, não é definido onde é a metragem quadrada, por exemplo, daquela, vamos dizer, daquela pessoa. Vamos dizer que tenha 5 pessoas, 100 mil metros quadrados e tenha 5 sócios. Então, vamos dizer que cada um tem 20 mil metros quadrados. Mas não é identificado onde é esses 20 mil metros quadrados. Por isso a gente chama de parte ideal. Ele tem 20 metros quadrados, o outro tem mais 20, o outro tem mais 20, mas não é definido o local, ok? Às vezes na prática eles até definem, né? Falam, não, eu vou ficar com isso aqui. Só que na documentação não é definida, porque não pode haver esse desmembramento, né? Sem a documentação, se é uma gleba, é uma área só, e se tem sócios, todos são donos de tudo, ok? Então, no caso do parcelamento do solo, aí sim você passa a ter a identificação de propriedade de cada um, né, dos lotes. Enquanto é uma gleba, todos são donos de tudo, tá? Isso é bastante importante entender isso, ok? Então, quando alguém, vamos dizer, você tem 5 donos, se um dos 5 donos vender para outra pessoa, essa outra pessoa ela está ficando sócia de tudo, tá? Ela pode ter 20% daquilo, mas ela está ficando sócio de tudo. Importante dizer isso, porque eu já vi algumas pessoas terem dificuldade de entender isso, achar que já está definido, às vezes define na prática, mas no cartório não tem essa definição, ele tem uma porcentagem de parte ideal, ok? Se alguém tiver dúvida, pergunte, a gente vai respondendo depois. No caso